Olá, sou Rose Gomes. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Esse é mais uma live da série 40 dias de intimidade com o Criador. Então, nesses 40 dias, eu vou estar trazendo cada dia uma palavra. E nós iniciamos na segunda, né? Falamos uma alusão aos 40 dias que o povo ficou no deserto. Então, no primeiro dia, eu falei acerca do deserto, que o deserto é um lugar de preparação para que a gente receba algo melhor. Então, nesses 40 dias, vai ser isso. Cada dia, uma palavra para que a gente sempre seja melhor que ontem, para que a gente esteja sempre buscando mais intimidade com o Criador. Depois eu falei acerca do medo, da gratidão, e hoje eu vou falar acerca do louvor. O louvor, ele significa quando eu elogio, né, alguém. Então, se eu louvo uma atitude, a pessoa teve uma atitude louvável, quer dizer que ela fez alguma coisa que grandiosa, alguma coisa que mereça esse reconhecimento. Então, louvar a Deus significa isso, significa que eu estou reconhecendo a grandeza dele, que ele fez algo em que é grandioso e que eu reconheço. Então eu o louvo, exaltando e glorificando o nome dele pelos seus feitos. E para meditação, né, aqui eu vou deixar para reflexão a palavra em Atos 16. Depois vocês podem ler, que fala que Paulo e Silas, eles foram colocados injustamente na prisão. E no momento que eles estavam ali, privados, né, da liberdade, eles começaram à meia-noite orar e louvar a Deus. E a Bíblia fala ali que enquanto eles estavam louvando a Deus, de repente houve um terremoto. Os alicerces ali da cadeia, da cela foi abalado, abriu as prisões. No momento que eles estavam louvando, as cadeias elas foram quebradas, os presos foram libertos. E é interessante meditar nessa palavra, porque eles foram colocados ali injustamente, eles não fizeram nada para estar ali naquela situação. Então eles poderiam reclamar, blasfemar, mas não, eles escolheram orar e louvar a Deus. Por quê? Porque é o que eu falei no início da semana, que todos nós estamos numa situação difícil agora, mas nós escolhemos se nós queremos olhar para o problema ou para a solução. Nós escolhemos em que nós podemos colocar o nosso olhar. Então, eles poderiam reclamar se eles olhassem para a situação assim: é injusto eu estar aqui privado da liberdade, sendo que eu não fiz nada de errado. Mas não, eles olharam para o alto e eles falaram assim, consigo, né? Penso que eles disseram: eu posso reclamar, mas eu tenho a meu favor a oração, o louvor, então eu vou usar essas armas que eu tenho a meu favor. E no momento que eles começaram a orar e louvar, não só eles foram abençoados, como todos ali foram livres daquela prisão, daquela cela. Então é assim que acontece na nossa vida. O louvor, a gratidão,
O amor, ele faz não só com que a gente seja livre, com que a gente seja liberto, mas ele também liberta as pessoas que estão ao nosso redor. Ao contrário, se a gente tem medo, a gente se torna prisioneiro. Se a gente tem murmuração, reclamação, a gente vai atraindo coisas ruins. Como eu falei no início da semana, o medo, ele abaixa a imunidade, as palavras negativas, tudo isso faz muito mal para a gente. Mas a gratidão ela até aumenta a imunidade, ela aumenta a felicidade. O louvor, então, a oração, são armas poderosas que elas não só nos libertam, como elas libertam as pessoas que estão ali presas também na mesma situação. E foi isso que aconteceu. No momento que eles começaram a louvar, Deus deu o livramento. Então, essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, que eu meditei, que eu gostaria de deixar para a meditação de todos. Agradeça a Deus, porque tudo que acontece é para o nosso bem. Tudo que o Pai, ele permite, é para o nosso bem. Então, se a gente escolhe olhar para Ele com gratidão, com confiança, com fé, a gente vai ser livre dessa situação. Não só nós, mas todos os outros que estão passando pelo mesmo problema, pelas mesmas situações, né? Ontem também eu ouvi uma palavra em Crônicas que fala do reinado de Josafá, que no reinado dele, ele foi avisado que um exército muito numeroso, aliás, né, 3 exércitos numerosos, eles vinham de repente para destruir todo o povo. E ele sabia que eles não estavam preparados para aquela situação. Só que ele não desanimou, ele não reclamou. Ele se colocou em oração, em jejum, na presença de Deus. E fala ali que depois ele começou a louvar. E enquanto ele louvava, Deus deu livramento, Deus confundiu o inimigo. E eles tiveram a vitória. Eles não tinham armas materiais para lutar contra aquele exército enorme que vinha contra eles. Mas eles tinham as armas espirituais, as armas que Deus havia dado. Então é sobre isso, esses 40 dias que eu quero trazer uma palavra para vocês. É uma palavra que Deus já colocou no meu coração, que nós temos muitas armas, muitos dons, muitos talentos. Deus, ele nos deu muitas coisas, mas às vezes a gente foca naquilo que a gente não tem e não usa o que a gente tem, aquilo que Deus deu. Então, quando a gente coloca em ação as armas que nós temos, que a oração, a gratidão, o jejum, e agora estou falando do louvor. Então, quando a gente faz uso dessas ferramentas, a gente consegue entender como que Deus, ele é grandioso. Porque nós fazemos a nossa parte e Deus, ele faz a dele. A gente faz o que é possível e Deus, ele faz o que é impossível. Então, não importa se o mal, se o exército, se esse vírus que está aí, se ele vem para destruir, se a gente não sabe como lutar contra ele. Não é isso que importa. O que importa é que a gente, fazendo a nossa parte, Deus, ele vai fazer a dele. Aquilo que é impossível para a gente fazer, Deus, ele vai agir. Uma outra parte também que eu fiquei assim meditando, porque eu pego um versículo, depois eu vou vendo outras palavras para que haja um contexto geral das escrituras, né? E foi a parte de Daniel com seus amigos, que eles foram jogados na fornalha. Então fala ali que o rei, ele ficou muito irado porque eles não se prostraram diante daquela imagem que ele tinha feito, daquela estátua de ouro. E o que aconteceu? Ele mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha.
Só que no momento que eles foram jogados ali, aí o rei pôde olhar e ver que haviam jogado 3 lá dentro da fornalha, mas o rei olhou e viu que tinha 4. Aí ele entendeu que era o Senhor que estava ali para livrar os 3 que eram fiéis a Deus. Então é isso. Quando ali Paulo e Silas, eles estavam presos, por que houve a libertação? A cadeia ela foi aberta porque houve uma terceira pessoa, houve a intervenção divina. Ali, Daniel, por que eram 3 e depois o rei viu 4? Porque o quarto homem era Deus que se fazia presente. Deus, ele é assim, ele envia os anjos dele para nos guardar, para nos proteger. A palavra nos fala que nenhum só fio de cabelo da nossa cabeça perecerá, porque Deus, ele conta até os fios de cabelo da nossa cabeça. Deus, ele nos guarda como a menina dos seus olhos. Então, esse é o cuidado que o Pai tem para conosco. Então, é nessa fé, nessa confiança que nós devemos agradecer, louvar, engrandecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por todo o cuidado que Ele tem tido para com cada um de nós e reconhecendo a grandeza, a soberania de Deus, que acima de tudo isso que está acontecendo está Deus, que acima de todo o medo, que acima de todo o mal, de toda a peste, de todo o vírus, de toda a doença, de toda a enfermidade, de toda a prisão, acima de tudo, maior é o Senhor, maior é o que está conosco, maior é o que está dentro de nós, porque Ele diz que o reino de Deus, ele está dentro de nós. Então, é nesse reino que nós temos essas armas poderosas e é através delas que nós conseguimos ter vitória para lutar nessa batalha diária, né? Que todos nós passamos vários problemas. Agora, essa crise, esse colapso mundial. Mas fora isso, cada um tem o seu problema, tem as suas lutas, as suas dificuldades. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é isso. Nós não estamos sós. Você não está só. Juntos nós somos mais fortes. Com o Senhor do nosso lado, se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Então, use mais essa arma que você tem hoje, você fica sabendo. Você tem o jejum, a fé, a oração, para você lutar contra o medo, contra todo o mal. Mas você tem também o Senhor a seu favor. Você tem o louvor. Então, reconheça a grandeza de Deus e louve o nome dEle. Em vez de falar coisas ruins, de ficar falando de problemas, ore, coloque diante de Deus toda a sua inquietação e louve, agradeça o nome do Senhor. Ali a palavra fala assim que Deus ele habita entre os louvores. Por isso que eu disse que ele era o terceiro homem ali na prisão que fez o milagre, que abriu as cadeias. Porque ele habita entre os louvores, foi que o povo teve a vitória contra o exército inimigo. Foi porque Deus, ele habita entre os louvores, que aqueles que usaram essa arma poderosa do louvor tiveram vitória contra o inimigo. Por quê? Porque através do louvor, reconhecendo o poder de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu sou falha, eu sou pequena, mas o Senhor é grande. Eu tenho esse problema que aos meus olhos ele é impossível, mas eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. Então essa palavra que Deus tem colocado hoje no meu coração e que eu quero transmitir para vocês, compartilhe
essa semente de fé, esses 40 dias, às 15 horas, eu estarei aqui trazendo uma palavra que é 40 dias de intimidade com o Criador, que através da palavra de Deus nós podemos conhecer um pouco mais desse Deus maravilhoso, desse Pai grandioso que tem nos guardado, que tem cuidado de nós, cuidado de cada detalhe das nossas vidas, que Ele fala que nem um só fio de cabelo da nossa cabeça perecerá. Então, nessa fé, nessa confiança, que eu vou, durante esses 40 dias, trazer aqui uma palavra para vocês. Compartilhe, semeie no coração de outras pessoas, porque, como eu disse ali no início da palavra em Atos 16, que Paulo e Silas, eles começaram a orar e louvar a Deus ali na prisão, que os outros presos, eles ouviram. E depois, no final, todos foram libertos. Então, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. O louvor, ele liberta, mas ele não liberta só a gente, ele liberta outros que estão ouvindo, ele liberta aqueles que estão ao nosso redor. Assim como uma coisa ruim, um alimento ruim, ele contamina todo o resto, quando você semeia a palavra de Deus, quando você semeia as palavras de fé, essa palavra, ela cresce, ela gera frutos na minha vida e na sua vida. Então, não guarde só para você essa semente, essa palavra. Compartilhe com outras pessoas, convide para que amanhã e até o dia 1º de maio a gente esteja aqui nesses 40 dias, às 15 horas, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, de como a gente ter um pouco mais de intimidade com o Criador. A nossa intimidade com Ele começa no nosso quarto. Quando a gente entra, fecha a porta, em oração, a gente se derrama diante dEle e fala ali para Deus todos os nossos anseios, todas as nossas inquietações. Ali começa a nossa intimidade com Deus. Mas depois começa com o conhecimento. A partir do momento que você começa a conhecer a palavra de Deus, então essa intimidade com o Criador, ela vai aumentando. E essa fé, essa comunhão que a gente tem com Deus, isso pode também fazer toda a diferença na vida da nossa família, daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que estão nos ouvindo. Então, faça essa diferença. Seja esse canal do fluir de Deus, seja esse espelho que reflete a glória de Deus. Compartilhando essa palavra de fé, compartilhando palavras boas, porque o mundo precisa, todos precisam urgente de entender essa palavra e o magnífico poder que tem na palavra de fé, nas escrituras sagradas. E a partir do momento que a gente se dispõe a buscar mais intimidade com o Senhor, a gente passa a conhecer realmente um pouquinho do que Ele nos permite compreender, porque nós só saberemos realmente quem Deus é o dia que nós estivermos face a face com Ele. Então, aqui a gente tem só um pouquinho dessa glória, a gente recebe e essa glória a gente transmite, né? Essa palavra de fé a gente semeia. Então, eu quero agradecer a todos vocês, obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo. Também me sigam no YouTube, blog Rose Gomes, estou colocando lá todos os vídeos. Se você perdeu os outros vídeos dessa série, 40 dias de intimidade com o Criador, vai lá no YouTube, tem todos. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo da série, né? Até a próxima live, amanhã às 15 horas. Beijos.